e aí a gente vai iniciando. Então vamos começar, Bia? Senão também atrasa o pessoal que chegou na hora, né? Sim, sim. Bom, então boa noite a todos. Para quem não nos conhece, eu sou Beatriz Azevedo, pois o Davi se apresenta também, o professor Davi. Nós fazemos parte aqui do Espaço Aqui. Eu sou neuropsicóloga, sou professora de terapias holísticas também, aromaterapia, florais, também sou Chantala, sou responsável também pela coordenação do curso aqui do Espaço Aqui e por algumas aulas extras. O professor Davi também pode se apresentar. Bom, eu sou o professor Davi Palma, então já estou aqui nessa vida há mais de 30 anos, então o espaço que já existe nesse período, e eu basicamente que faço todos os cursos na parte da área da massagem, então sou o responsável técnico aí pela essa área, né? Então os cursos de formação, cursos de massagens modulares, né? Então a gente está aí já nessa lida aí 30 anos fazendo isso, né? Minha formação, eu sou educador físico de formação, fiz pós-graduação em psicologia do esporte e depois entrei na área de terapias, né? E fiz vários e vários cursos, né? Massagem, acupuntura, várias técnicas, então isso acabou me ajudando aí nessa formação, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de massagem, quais são as diferenças, para que elas servem, tanto para quem quer fazer um curso, para quem quer ser um profissional, mas também serve para quem quer receber uma massagem, porque às vezes as pessoas querem receber uma massagem e de repente quer uma massagem relaxante, tranquila, gostosa, e vai fazer um shiatsu, uma quiropraxia, que a pessoa vai apertar, vai torcer ela toda e ela vai achar estranho. Então é importante a pessoa saber também para receber, né, a massagem Para quem está adequada. entrando nessa área, né, Davi, às vezes a gente pensa, eu quero fazer massagem, mas existem vários tipos de massagem, né? Massagem não é uma coisa só e não é de uma maneira só. Existem técnicas que são muito diferentes, né? Quando a gente pensa em massagens, a gente pensa em algo relaxante, né? Essa massagem que a gente vê foto, mas a massagem, eu acho que vai muito mais além do que isso, né? Então, acho que a gente pode hoje falar um pouquinho dessas técnicas, eu vou fazer algumas, vou falando de algumas técnicas, e acho que o professor Davi pode explicar um pouquinho para quem não conhece. Então, Davi, quando a gente fala de massagem relaxante, massagem terapêutica, qual seria o ponto que difere essas duas massagens? Uma massagem de spa, aquela massagem que a pessoa vai um dia só, recebe aquele relaxamento, e a massagem terapêutica. O que você pode explicar aí para o pessoal? Qual que é a diferença dessas duas técnicas? Bom, de certa forma, assim, pensando friamente, todas elas são terapêuticas de alguma forma, né? Mesmo a relaxante, você vai ter um benefício do relaxamento. A gente até fala que é uma massagem anti-estresse. Também isso é terapêutico. Mas tem uma diferença aí. Você, por exemplo, fazer uma massagem onde você tem um espaço, um spa, onde a pessoa vai passar por aquela experiência. Então, ela está tendo uma experiência de uma massagem. Então, é uma massagem relaxante. Então, naquele momento, você não está fazendo um tratamento com aquela pessoa, porque de repente é uma pessoa que vai receber essa massagem com você e talvez você nunca mais veja essa pessoa. Então, ela teve uma experiência com essa massagem. A massagem terapêutica, a gente tem a ideia, né, de tratar a pessoa de alguma forma, algum problema que ela tenha, algum desequilíbrio, alguma coisa que está acontecendo. Então, você vai fazer um trabalho para trazer equilíbrio e aí melhorar a saúde dessa pessoa. Só que a massagem terapêutica, a gente não vai reduzir ela a uma sessão de experiência. Normalmente a gente precisa de mais sessões, e às vezes é isso que complica um pouquinho. Muitas vezes, e eu estou na área há 30 anos, eu vejo muito acontecendo isso. A pessoa tem uma dor, o mais comum, né, uma dor na coluna, ela tem uma dor na coluna, ela vem receber uma massagem e ela quer que eu resolva esse problema naquele momento, naquela hora, e ela não quer voltar mais a fazer as sessões. Então, veja bem, você tem lá um problema, X, Y, na coluna, algum outro problema, que você não consegue resolver de uma vez só. Então, você precisa fazer um tratamento, né? Então, é isso que as pessoas não estão entendendo. E aí, a hora que você vai fazer uma massagem relaxante no spa, você não tem essa preocupação, né? De, eu preciso tratar esse problema. Num tratamento, você precisa de mais sessões
Por isso que a gente orienta os clientes, fala, olha, para esse tipo de problema que você tem, você precisa de várias sessões para você conseguir melhorar esses sintomas. Então, por isso que a gente dá essa diferenciação. Mas, no fim, todas acabam sendo um pouco terapêuticas, né? Mesmo a relaxante. Davi, às vezes as pessoas confundem um pouquinho o áudio está falhando, Bia, diz que está falhando o meu áudio. O seu Chegar um pode ser pouquinho mais. internet. Pode ser Pode ser internet. internet. Você está me ouvindo, Davi? Tô te ouvindo bem. Ouvindo bem? É, eu queria que você explicasse, Davi, para o pessoal, qual que é a diferença do shiatsu e da reflexologia, porque às vezes o pessoal acha que estímulo de ponto. Então, o shiatsu estimula ponto, reflexologia estimula ponto, como se fosse a mesma coisa, e às vezes a gente vê até terapeutas, né, confundindo essas duas técnicas. Então, são duas técnicas diferentes, o Sim. shiatsu e a reflexologia. Você pode dar uma explicada? Sim, as duas, na verdade, você vai fazer um estímulo de pontos. Qual é a diferença desses pontos? Na reflexologia, você vai trabalhar os pontos e esses pontos ele tem um caminho neural, ou seja, você vai ativar a parte nervosa. Tanto é que quando você aperta um ponto no pé e ele está dolorido, significa que tem uma comunicação nervosa que está deficiente e a pessoa tem lá um problema X. Vou dizer aqui um exemplo. Ela tem um problema de estômago. Então, por exemplo, o ponto lá no pé do estômago vai estar sensível, vai estar dolorido. O que aconteceu naquele ponto? É uma comunicação nervosa e no terminal nervoso criou-se um coágulo sanguíneo. Então, quando a gente faz uma massagem, na reflexologia, nós estamos dissolvendo esse coágulo sanguíneo para melhorar a comunicação nervosa. Então, é neural. O shiatsu, ele não trabalha a parte nervosa, ele trabalha canais de energia, que são conhecidos como os meridianos. Então, nós temos vários meridianos no corpo, que são os canais de energia. Então, nós temos 12 canais principais, tem 2 centrais e tem alguns extras. Então, o que acontece? Quando você estimula um ponto no canal de energia, você não está estimulando a parte nervosa, você está estimulando esse canal de energia. Então, tem o canal do fígado, do rim, do estômago, bexiga e assim por diante. Então, a diferença é essa. Então, a reflexologia, você estimula um ponto para uma parte neural, nervosa, e o shiatsu, você vai estimular um ponto que é para o canal de energia, que são os meridianos. Então, a diferença básica é essa. Agora eu vou te fazer uma pergunta bastante comum, que o pessoal confunde. Qual a diferença de shiatsu, do-in, tuiná e amá? Bom, o shiatsu, né, a tradução de shiatsu é pressão com os dedos, tradução literal, né, pressão com os dedos. Então, o shiatsu é quando eu aplico a massagem em outra pessoa. Eu, terapeuta, estou aplicando a massagem em outra pessoa. Então, eu estou aplicando o shiatsu. O do-in são os mesmos pontos, os mesmos canais de energia, só que, na verdade, eu estou fazendo uma automassagem. A tradução de do-in literal significa caminho para casa, minha casa, meu corpo. Então, do-in é uma automassagem. Só que acontece que no Brasil ficou instituído que do-in é a massagem oriental. Então, às vezes a pessoa até liga aqui no consultório, vocês fazem do-in? A gente até fala que sim, porque você vai explicar para ela, né? Não precisa. Na hora da consulta eu posso até explicar, mas ficou meio que instituído que o do-in é a massagem oriental. Mas a diferença básica é essa. Agora, o Anma e o Tuiná é o seguinte: o Tuiná é a técnica original que nasceu na China. São os mesmos canais de energia, os mesmos pontos, tudo igual. Nasceu na China. Isso mais ou menos há uns 5.000 anos atrás. Depois ela migrou para a Ásia, para o Japão, Coreia, etc. Japão e China não tinham um relacionamento muito bom, eles aprenderam, mas depois mudaram o nome, colocaram shiatsu. São os mesmos pontos, os mesmos canais, é tudo igual, né? Mas com uma técnica um pouquinho diferente ali, de manobras, alongamentos, mas a filosofia é a mesma, né? Então é só essa diferença. Tuiná é a técnica mais antiga, que nasceu na China, Shiatsu nasceu no Japão em função do Tuiná. O Anma é também uma técnica japonesa que significa amassar e esfregar. Então, é uma massagem de amassamento, de deslizamento. Então, é uma técnica dentro do próprio Shiatsu Anma, tá?
E Davi, você estava falando de experiências, né, de spa, que às vezes a pessoa vai num spa ou numa clínica e ela quer ter uma experiência diferente. Aí eu acho que entram algumas técnicas interessantes onde a gente é, utiliza objetos, né? Assim, por exemplo, como a pedras quentes, bambuterapia, pindas chinesas, massagem com velas. Então, na verdade, as manobras são muito parecidas, né, com a massagem relaxante, mas são experiências diferentes. Assim, quando você recebe uma massagem com pedras quentes, então você vai sentir a textura da pedra, o calor da pedra. Uma massagem com bambu, que já tem outra textura, né? Também proporciona outras manobras diferentes das mãos. As pindas chinesas, por exemplo, que também quentinhas, né? Com ervas, tem a coisa do aroma, da esfoliação. Aí eu acho que entra nessa gama das experiências, né? Mais do que tratamento. Porque é difícil a pessoa falar, eu quero receber uma massagem com velas toda semana. Não, não, né? Naquele momento de experiência, não é? Sim, na verdade, o que que acontece? Existem várias e várias técnicas de massagem, né? Então, o bom terapeuta é aquele que vai avaliar qual a técnica ideal para o seu cliente. No caso de uma experiência, que nem num spa, você tem um cardápio de massagens. Você tem a massagem relaxante, shiatsu, pindas, pedras quentes, etc. A pessoa vai lá e escolhe. Ah, eu quero experimentar, como se fosse um cardápio mesmo. Eu quero experimentar a massagem em pedras quentes que eu nunca fiz. Então, ela está lá tendo uma experiência. Mas, por exemplo, as pedras quentes, né, um tratamento, por exemplo, de tensões musculares, de dores, de desmanchar nódulos, é uma técnica excelente. Então, por exemplo, o terapeuta ele pode adaptar uma pedra quente no meio da sequência de atendimento dele. Então, isso que vai diferenciar, por exemplo, aquele terapeuta que faz uma massagem só de experiência, né? Que ele tem um protocolo para fazer, e daquele terapeuta que tem uma experiência com várias técnicas, ele vai olhar para o seu cliente, vai ver a necessidade dele, vai falar, olha, eu vou aplicar em você uma técnica de pedras, ou de bambu, ou de outra técnica aí que vai ajudar nesse seu problema. Então, essa é a grande diferença, né? Você avaliar o que que é mais interessante para o seu cliente. Davi, e a gente tem uma linhagem da massagem, né, da medicina tradicional chinesa, que é, como você disse, a mais antiga. Qual que seria a diferença para a pessoa que não conhece entender a massagem chinesa ou japonesa, né, a massagem oriental, da Ayurveda, né, da massagem indiana, que assim, que também é bastante antiga, mas qual é a diferença que a gente pode pontuar Ó, para que as pessoas entendam? a diferença básica está na filosofia de cada uma, né? Então, a massagem chinesa tem como toda a base do tratamento dele a medicina tradicional chinesa, que é baseada nos 5 elementos, no Yin, no Yang. Então, todas essas técnicas voltadas à tradicional medicina chinesa. A massagem Ayurveda, né, que é a Abhyanga e outras técnicas, Shirodhara, etc. Então, você tem ali uma outra filosofia, que é baseada nos doshas. Nós temos 3 tipos de doshas diferentes, né? Vata, Pitta e Kapha, que é a característica de cada pessoa. Então, cada pessoa, quando nasce, tem lá a sua característica, então você vai ter uma propensão melhor de saúde em tal conceito, por exemplo, a pessoa que tem um problema maior, e aí uma pessoa que tem um outro dosha vai ter outras características. Então você escolhe não, você identifica o dosha da pessoa para saber qual a técnica mais utilizada. Então, por exemplo, uma pessoa que é de kapha, você vai usar uma massagem mais vigorosa, mais vibrante, porque ela precisa disso. Uma pessoa pita, você tem que usar uma massagem mais relaxante, mais suave, mais tranquila. Então, uma diferença básica está mais ou menos nessa questão filosófica, né, de cada uma. Então, a medicina chinesa está baseada nos 5 elementos, yin e yang, e a indiana está baseada nos doshas, né? São filosofias, até a maneira de diagnosticar é diferente, né? Assim, é E um pouco são diagnósticos diferente. diferentes, mas todas elas mexem com energia, aí que tá, Acabam chegando né? no mesmo lugar, mas assim, vão por caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, né? Eu acho que a gente pode Exatamente. dizer isso.
Eu acho que uma coisa que eu posso dizer aqui sobre as massagens indianas é que a diferença é que elas têm menos manobras e mais repetições, né? Então, assim, assim, eu ensino, por exemplo, dentro do curso, a Shantala, que é baseada na Ayurveda, né? E tem muitas manobras ali que a gente faz no bebê, que também são usadas numa Abhyanga, né? São manobras parecidas. Então, ela tem essa coisa da repetição, do movimento, do ritmo do movimento, né? Isso bastante diferente da massagem chinesa, mas todas são muito boas, né? É difícil Ah, falar qual que é melhor, assim, nesse caso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, né, para fazer sobre as massagens, pode colocar aí no chat que a gente vai pode respondendo. perguntar. Eu acho que, de maneira geral, eu acho que são essas técnicas. É lógico que a gente tem outras, né? A massagem desportiva, a massagem, a quiropraxia, né? Que não é bem uma massagem, mas a gente tem outras técnicas também que vão fazendo parte. Às vezes a pessoa acha, a massagem é tudo igual, mas não é, né? Cada terapeuta aí vai ter seu estilo, ou aquela massagem que ele se identifica mais, que é aquela filosofia, que é difícil também a gente trabalhar com todas as filosofias, né? Você vai ter que escolher uma, ou você vai diagnosticar, né, pensando na Ayurveda, ou você vai diagnosticar pensando nos 5 elementos, porque senão também se faz uma salada, e cada terapeuta vai se identificar, né, Davi, com uma técnica. Você, por exemplo, foi para a China, estudou, gosta bastante da medicina tradicional chinesa. Eu gosto muito da medicina tradicional chinesa, mas tenho um carinho enorme pela Ayurveda, por ser aromaterapeuta, por gostar de ervas, de cheiro, de óleos, e a Ayurveda usa muito, né, esses componentes. Então, assim, apesar da gente gostar, né, a gente acaba tendo uma linha preferencial um pouquinho diferente. Sim, por exemplo, na massagem Abhyanga, a massagem tradicional, a original, você usa 1 litro de óleo na massagem. Você dá um banho de óleo na pessoa, né? É uma massagem extremamente gostosa, porque tem essa questão aí do óleo, do cheiro, do aroma, de tudo, é um envolvimento geral, né? Não é só a massagem em si. A massagem é um adendo ali. Então, você vai usar o óleo, na verdade, que é o principal, né? E você usa a massagem para espalhar esse óleo. E pensando nisso, né, em todas essas técnicas e essa vastidão que a gente tem dentro dessa área, a gente pensou, eu e o Davi, né, na construção desse curso de formação de massoterapia, que a gente pudesse dar ao aluno um pouco de cada, né, dessas técnicas. Então, ensinando a massagem ocidental, que é a massagem integrativa energética, que ele vai poder usar tanto de forma terapêutica como relaxante, ensinando o shiatsu, que vem da medicina tradicional chinesa, ensinando a reflexologia, que vem de uma técnica mais europeia, né? Eu acho que tem também é ocidental, ensinando a Shantala, que vem da Abhyanga, da Ayurveda, da aromaterapia também, que vem, né, de uma outra filosofia. Então, a gente procurou trazer um pouco desse universo, né, para os nossos alunos, para que eles pudessem conhecer um pouquinho de cada... Um pouquinho não, porque a gente aprofunda, né, o shiatsu, a massagem integrativa, para que ele pudesse dominar essas técnicas e ter um leque, né, de opções para trabalhar com o cliente. Porque cada cliente é um cliente, né? Ontem mesmo estava dando aula de Shantala, falei para o pessoal, Shantala é uma massagem para bebê, mas que a gente pode aplicar num deficiente, a gente pode aplicar num idoso. Então, é importante a gente conhecer técnicas, aquelas mais vigorosas, aquelas mais suaves, porque depende do cliente que você vai ter ali na sua frente, né? É um universo de possibilidades, não é uma coisa engessada. Então, a gente pensou na formação, primeiro, através daquilo que na nossa formação, né, a gente foi construindo e sentindo que era importante. Segundo, a demanda dos clientes, aquilo que os clientes buscam mais, né, no nosso consultório.
E terceiro, o mercado de trabalho, porque nós também trabalhamos e contratamos terapeutas para eventos e para trabalhos, para o nosso spa, e a gente sentia no mercado uma deficiência, às vezes, de técnicas, né? Quando eu pedia currículo, às vezes vinha, eu sei isso, mas só na teoria, eu só aprendi a fazer a relaxante, reflexologia, não fiz a prática, então a gente tinha, né, uma deficiência aí no mercado de trabalho, então a gente montou a grade desse curso de formação em massoterapia, pensando no que o mercado de trabalho precisa, né? O que os spas precisam, o que as clínicas precisam, o que os eventos, as empresas pedem, né, de técnica. Então, a gente colocou a Quick Message, por exemplo, que é uma massagem, né, muito solicitada em eventos e empresas. Então, não foi uma formação que foi construída aleatoriamente, né? A gente montou, mesmo com toda essa atenção, para o que o mercado de trabalho precisa e não encontrava, né? Não é isso, Davi? Sim, com certeza, né? A ideia era montar um curso onde a pessoa saísse pronta para o mercado de trabalho, né? Existem várias técnicas que ela aprende nesse curso que ela está totalmente preparada para atender em spas, em consultórios, em clínicas, em hotéis, em eventos. Então, ela vai ter uma gama de oportunidades assim muito grande. E eu tenho visto uma coisa muito interessante, até vou pegar aqui um artigo que eu vi, que fala justamente sobre essa questão do mercado de trabalho, né? Então diz assim, os dados são altamente preocupantes, né, com os problemas relacionados à coluna. Então, problemas na coluna atingem 80% da população mundial. Então, é muita gente, né? Então, tem aqui uma parte da matéria, diz o seguinte: as estatísticas sobre a saúde da coluna são alarmantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas no mundo tiveram ou terão dor nas costas, na região do corpo, de lombar, cervical, etc. Se não tratado de forma correta, esses sintomas podem evoluir para um quadro mais grave. Então, no Brasil, tem uma estatística do IBGE que é 1 em cada 5 adultos possui problema de coluna, por dor crônica, inclusive, né? Então, são problemas que estão atingindo as pessoas. E depois, pós-pandemia também, né? Tem acontecido muito isso. As pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, agitadas, preocupadas, um monte de coisa que acaba também acarretando em vários problemas musculares, articulares, na coluna, tensão e um monte de coisa. Então, veja bem, esse é um mercado que está em evolução, está crescendo. Então, as pessoas bem preparadas para esse mercado vão ter muito trabalho. Eu até estava brincando com os alunos, falando o seguinte: olha, estudem bastante, porque a gente vai ter muito trabalho, né? A gente vai ter trabalho para caramba, porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão carentes, as pessoas estão doentes, as pessoas estão com problemas, estressadas, nervosas e doloridas. E nada melhor do que você receber uma massagem, você receber um tratamento. Aí vem aquela questão que você falou, né, da técnica mais terapêutica, de um tratamento para essas pessoas, né? Então, o curso, inclusive, quando eu dou as aulas, eu não falo só da questão física, porque as pessoas, quando falam em massagem, quando pensam em massagem, o que elas pensam? Eu vou aliviar a minha dor física, a minha dor no músculo, a dor que eu tenho na coluna, etc. Não é só isso. A massagem, ela vai trabalhar muito mais coisas. Ela vai trabalhar a parte física, vai trabalhar a parte articular, mecânica, postural, mas também vai trabalhar a parte emocional. As pessoas não se dão conta disso, né? O quanto o emocional, o quanto os desequilíbrios que nós temos em função de vários problemas que vivemos no nosso dia a dia podem afetar a nossa coluna, pode afetar os nossos músculos, pode afetar, você está cheio de dor e nem sabe por quê. Então, no curso eu ensino tudo isso, eu falo muito sobre isso, né? Não só na questão física, mecânica e postural, mas também na questão emocional, do equilíbrio que a pessoa tem. Tanto é que eu falo o seguinte, que nós trabalhamos para dar equilíbrio para a pessoa. Nós não trabalhamos para curar as pessoas. Eu não gosto desse termo curar, né? Não vou curar ninguém, eu vou equilibrar essas pessoas. Porque quando você fala curar, significa que a pessoa nunca mais vai ter aquele problema. Então, eu sempre falo para os alunos, você vai trabalhar o equilíbrio. Então, você vai equilibrar as pessoas
para que elas tenham uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, tenham menos problemas, menos doenças, né? Então, a ideia básica é essa. Então, com essa estatística, olha só o mercado de trabalho como está crescendo. Crescendo muito, né, Davi? E assim, pegando esse gancho que você está dizendo, eu, como profissional da saúde mental, e aproveitando que nós estamos no Janeiro Branco, né? Janeiro Branco é a conscientização sobre a saúde mental. A demanda cresceu muito, né, para a procura desse equilíbrio que você está dizendo. Primeiro, fisicamente, porque a gente acabou ficando muito mais tempo sentado, para o trabalho online, para o home office, né? Porque antes as pessoas se locomoviam para ir para o trabalho, voltavam, agora uma boa parcela ficou em casa fazendo home office, né? Sentado, muito mais horas do que ficava antes, e isso vai acarretando ao longo, né? Dores articulares, dor na coluna, problemas posturais, como a questão da saúde mental, né? Somos agentes, né, de saúde. Nós trabalhamos com a saúde, não com a doença. Então, os terapeutas, o psicólogo, somos agentes. Boa noite, Camila. Somos agentes de saúde. A gente está promovendo saúde, né, para essas pessoas, promovendo o equilíbrio. Então, é uma área que está crescendo muito, né? As pessoas têm buscado cada vez mais esse equilíbrio, porque precisado, é uma necessidade mesmo. É uma necessidade, não é de ir no médico, porque eu estou doente, não é uma doença, né? É cuidar da saúde, né? Aquilo que precede a doença, né? Aquele aviso, aquele sinal, a ansiedade, a massagem ajuda também, né? Na ansiedade, a depressão, fibromialgia, quer dizer, dores que têm a ver também com o campo emocional. Então, as pessoas têm buscado cada vez mais esse tipo de equilíbrio, e a gente sentiu, depois da pandemia, né, como que cresceu a necessidade mesmo das pessoas, tanto na minha área, né, de psicologia, quanto na área do Davi, aí na área corporal. Né? Olha, só para você ver como a massagem ela é importante, ela pode ajudar as pessoas, eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi. Eu estava fazendo uma reflexologia nela. E quando eu apertei o ponto da tireoide, era um ponto muito sensível, tanto é que ela não aguentava nem que eu mexesse naquele ponto, de tão sensível que estava. Eu falei, olha, você está com problema na tireoide, né? Eu acho bom você procurar um endócrino para ver o que é que está acontecendo, mas você está com problema já instalado. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Ela achava que não tinha nada. Eu falei, mas alguma coisa está errada. Se eu fosse você, eu passava no endócrino para ver, para desencargo de consciência, faz isso. Aí ela fez, foi ao médico, fez os exames e ela estava com hipotireoidismo e nem sabia. Então foi interessante porque a gente conseguiu fazer um tratamento logo no início do problema. Então a massagem, ela não, eu não acho ela tão curativa, eu acho ela mais preventiva também. Então, quando você faz, por exemplo, um shiatsu, que você faz um bom diagnóstico, você vai ver os canais de energia, quais os canais que estão em desequilíbrio, você consegue antever algum problema que pode vir a acontecer. Então, ela é Como é aquela preventiva. frase chinesa do poço, Davi, que você sempre usava? A frase chinesa é assim, o sábio é aquele que faz o seguinte, antes que aconteça a guerra, é melhor você forjar as armas. Antes que você tenha sede, é melhor você já furar o poço. Então, você antevém algum problema que pode ser. Então, você está se prevenindo. Então, não adianta você furar o poço depois que você já está com sede. Já está morrendo de sede. Não adianta você ir para a guerra se você não tem armas. Então, quer dizer, você tem que antever as coisas, né? Então, a prevenção é a melhor saúde. E esse é o Tanto é que trabalho do terapeuta. Sim, tanto é que a medicina chinesa ela trabalha muito mais a prevenção da saúde do que propriamente a cura da doença. Depois que você está com problema, você tem que fazer alguma coisa, não tem jeito. Mas quando você está saudável, é aí que você tem que se tratar. Tanto é que na China antiga, o médico da antiguidade, lá na época do imperador, quando ele tratava as pessoas, ele só era pago enquanto as pessoas estavam saudáveis. Quando elas ficavam doentes, ele não recebia, porque ele não foi um bom médico. A pessoa, Imagina se isso você agora.
Se fosse assim hoje, né? Se fosse assim hoje, É, o médico ia morrer de fome, né? e aí eu acho que é importante vocês pensarem como que esse trabalho pode impactar a vida das pessoas, né? O quanto é impactante. Às vezes a pessoa vai, só vou fazer uma massagem para relaxar, mas o quanto isso pode, né, mudar a vida de uma pessoa, o quanto isso, né, pode alertar, né? A gente pode alertar para que ela se cuide, o quanto a gente pode antever alguma coisa, né? Assim, estimular que ela cuide da saúde, como eu sempre digo, nós somos agentes da saúde, não da doença. Então, poder despertar na pessoa essa necessidade do autocuidado. Então, quanto isso pode impactar, né, a vida de uma pessoa quando ela descobre o quanto é bom se cuidar, o quanto que ela é merecedora disso, o quanto, né, isso traz benefícios para a vida dela como um todo. É uma questão de hábito. O ocidental não tem muito esse hábito, né, de prevenção. A gente tem hábito de cuidar da doença. Eu acho que o oriental tem muito mais isso inserido na cultura dele, de poder prevenir, né? Nós não temos, isso é uma coisa nova, né? Assim, que a gente ainda está aprendendo, mas eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que as pessoas, em geral, estão ficando atentas a isso. Tanto é que as terapias hoje estão inclusas no SUS, várias terapias, né? Sim. Massagem, acupuntura, o próprio reiki, terapias holísticas, inclusas no SUS. Quer dizer, então, eles estão vendo o quanto que isso é importante e quanto isso impacta. De repente, o SUS está ali superlotado de pessoas que estão indo no médico que nem precisava ir no médico, né? Se tivesse passado por um terapeuta antes. Às vezes a pessoa quer conversar, ou a pessoa está com uma dor, algo que não necessariamente precisava superlotar um hospital, né? O hospital, por exemplo, lá fora, o hospital é para quem se acidentou, para quem vai fazer uma cirurgia. Aqui não, né? Aqui a gente tem uma tosse e a gente vai no hospital. A gente vai no hospital para qualquer coisa. Mas na maior parte do mundo não é assim, né? O hospital realmente é para casos mais sérios. Então, as pessoas utilizam muito mais as terapias, né? A prevenção, para poder não chegar nesse lugar, como você falou, de chegar, já estou com sede, né? E agora vou ter que cavar esse poço. Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa ter essa consciência do quanto o nosso trabalho impacta a vida das pessoas. E o que você pode falar, Davi? Você que tem essa experiência quanto terapeuta, o que impacta a vida do profissional também, pessoalmente? Quando a gente já viu, vários alunos passaram por aqui, a gente já formou mais de 5.000 alunos, assim, você desde o início, né? Desde 92, está formando alunos, né? Então, a gente já viu mudança, né? Mudanças na vida e o impacto que essa profissão trouxe para várias pessoas. Acho que você podia contar um pouquinho no que mudou para você, né, Davi, quando você se tornou terapeuta, e alguma observação de pessoas, enfim, de alunos. Também posso, né, dar alguns relatos que a gente percebeu essa formação também transformando o próprio massoterapeuta, né? Não só os clientes que ele atende, mas ele também, né? Assim, vai se transformando. Na verdade, assim, tem vários e vários casos de nossos alunos aí que tiveram uma vida transformada, inclusive alunos que tinham crises de depressão, alunos que não tinham perspectiva de um futuro, alunos que mudaram radicalmente de profissão. Isso tem várias situações, vários que tiveram uma mudança na vida, assim, positiva depois que fizeram o curso e que se tornaram terapeutas. No meu caso, assim, eu sou educador físico de formação, então naquela época eu estava muito focado na parte física, né? O educador físico trabalha a parte física, né? E quando eu fui fazer os cursos de massagem, eu estava mais preocupado com a questão física mesmo, as dores, músculos, ossos, etc, né? Aí, conforme eu fui trabalhando, conforme eu fui percebendo, eu tive uma professora fantástica, Agnes, que ela era húngara, ela tinha 1,5 m de altura, era uma pessoa fantástica, maravilhosa, né? E ela me ensinou a massagem energética. E quando ela falou massagem energética, eu falei, massagem energética, o que é isso? Isso aí não funciona, né? Na minha cabeça de terapeuta
iniciante ali, eu achava que não funcionava, porque para mim era o corpo, né? Era físico. E aí, quando eu aprendi a massagem energética, eu falei, caramba, não é que isso aqui é bom mesmo, isso aqui funciona. Aí eu comecei a subir patamares, né? Trabalhar na parte energética, trabalhando na parte emocional, trabalhando várias situações no corpo humano, que é onde a gente fala da questão holística, né? O que que é o holístico? O holístico é você olhar para um todo, né? Não é só para uma parte. A nossa medicina alopata, infelizmente, ela tem um problema. Ela trabalha por partes. Então, se você tem uma dor de estômago, você vai no gastro, que trata só o seu estômago. Ele não quer saber se você tem problema no coração, ele vai tratar o seu estômago. Então, ele está errado? Não, não está errado. Ele aprendeu assim, mas é uma medicina que você está fazendo uma parte só, você não está olhando o todo. Né? Então, ele vai te dar um remédio para o estômago. De repente, faz mal para o coração, mas aí é um problema do cardiologista, não é um problema dele. Então é muito complicado isso, né? Então a gente tem que ver a questão no geral, no todo. Por isso que a terapia holística, você trabalhar o corpo, você trabalhar mentalmente, você trabalhar a parte energética, espiritualmente, tudo isso envolve, né, a vida do ser humano. Então você tem que olhar para ele de uma forma global, holística, né? Essa que é a parte interessante. E a gente vai buscando, né? Eu acho que enquanto terapeuta, para você levar o equilíbrio para o outro, é importante que você também se equilibre, senão você é hipócrita, né? Você Com tá dizendo, certeza. olha, faça isso, faça aquilo, se você não faz. Então, o que eu acho interessante nessa área é que a gente vai aprendendo com os nossos clientes e a gente vai também evoluindo junto, né? Lógico que o terapeuta, eu costumo dizer, ele não é um ser iluminado e evoluído porque ele é terapeuta de maneira nenhuma, ele É, é tão humano quanto qualquer um, ele tem dores, ele tem dificuldades, ele tem, né, como qualquer um. Mas o que eu percebo é que a gente acaba tendo uma visão, uma sensibilidade muito maior para as nossas dores, né? Por a gente poder ver a dor do outro e conviver com isso, a gente acaba tendo uma rapidez muito maior de perceber as nossas dores. E isso traz a possibilidade também que a gente se reequilibre, porque a gente vai aprender caminhos, né? Caminhos para utilizar, estratégias. Então, a gente vai aprendendo essas possibilidades e vai tendo necessidades, né? Assim, ao longo da minha formação, eu também, você no físico, né? E eu na mente, eu como psicóloga fui entendendo também que, poxa, mas não pode ser só a mente, né? Tem mais do que isso, o corpo fala, né? Tanto é que no início da minha formação eu fiz especialização em bioenergética, em massagem biodinâmica, biossíntese. Foi aí que eu entrei na massagem, né? Eu entrei na massagem através das couraças, do caráter, a massagem terapêutica mesmo, no sentido, dentro da psicologia, que isso também existe, né? Que Reich trouxe toda essa consciência corporal dos nossos traumas, das nossas couraças, que são localizadas no corpo. Então, na verdade, o meu primeiro contato com massagem foi através disso, porque eu tinha esse questionamento, não pode ser, né? Como que eu posso pôr o cliente num divã e o corpo dele está travado? Quer dizer, isso está me contando também, não é só a fala dele que me conta, o corpo dele também me conta. Isso me trouxe uma curiosidade muito grande, né? E quando eu fui estudar leitura corporal, técnicas de relaxamento e a bioenergética, eu fui entendendo, né? E abrindo esse campo maior para essa área de juntar a mente e o corpo, e não separar mais. E para mim, isso foi crucial, né? Que eu comecei também a entender o meu próprio corpo, né? Entender as minhas tensões. Então, sempre que eu tenho uma dor, eu converso um pouco com o meu corpo, né, perguntando por quê, o que é, o que está além daquela dor, quer dizer, é só postura, eu tenho uma preocupação, ou tem, né, uma irritabilidade, onde é que está? Então, assim, eu aprendi com o tempo conversar com o meu corpo. Isso não quer dizer que eu não tenha, que eu não tenha raiva, que eu não tenha tristeza, que eu não tenha dor. É lógico que eu tenho, mas eu aprendi a fazer essa comunicação. Depois, com o tempo, né? Tanto eu quanto você, né, Davi, a gente foi buscar a meditação como algo, né,
primordial, assim, para o nosso equilíbrio, né? Então, o mindfulness, que foi né, uma janela muito grande, assim, para o autocuidado, né? Para esse olhar. Pelo menos quando eu busquei para me cuidar, e depois foi tão fantástico que eu quis, né, ser uma instrutora de mindfulness e já, aí há 7 anos eu trabalho com isso também, de forma muito genuína, assim, é algo que eu gosto demais, porque hoje faz parte da minha vida e a gente coloca isso, né, em tudo que a gente ensina, da forma que a gente ensina e que a gente passa. Então, essa é a nossa trajetória, mas cada terapeuta tem a sua, né, a sua busca de equilíbrio. Então, de que forma que eu me equilibro? Né? O que faz eu voltar para o meu eixo? O que faz eu estar bem para poder passar esse bem-estar para o outro? E eu acho que essa transformação é incrível. A gente sempre vai buscando, né? O Davi com 30 anos de profissão, eu estou chegando lá também. A gente sempre está buscando, né? Você já parou de estudar alguma vez, Davi, de buscar? Não lembro de ter parado de estudar nesses 30 anos. Todo semestre eu estou fazendo algum curso, alguma coisa. E você falando de trajetória, para quem não conhece a minha trajetória, por que que eu entrei nessa área, né? Com 17 anos eu fui fazer musculação e infelizmente o professor, né, não soube fazer um trabalho correto e eu tive 3 hérnias de disco com 17 anos. Então eu tinha dores de coluna assim frequentemente. E por causa das dores de coluna que eu acabei indo fazer massagem, receber massagem e me interessei pelo assunto. Hoje, por incrível que pareça, sou muito grato a esse professor por ele ter quebrado a minha coluna, porque por causa dele eu acabei indo atrás. Então, assim, todo mundo vai ter problema, todo mundo tem doença, todo mundo vai ter os seus momentos bons, momentos maus. Mas aí você vai aprendendo, como que eu vou lidar com isso, né? De que forma que eu vou lidar com essa situação, né? Então, um problema que eu tive, de repente, virou uma profissão, né? Então, cada um vai ter a sua trajetória, cada um vai ter o seu caminho, tá? Eu queria agora também abrir um pouquinho para o pessoal que está aqui, né? A Rosângela, Jaqueline, Paulo, Camila, Mônica, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber, então abre o áudio aí, pode perguntar. Ou comentar também Vou suas comentar. experiências. Ó, não gostei nada do que Pode eles abrir o falaram. áudio, escrever Pode no falar o que chat. quiser. Alguma pergunta? É a timidez ou não tem pergunta mesmo? Oi, então, a Bia já esclareceu tudo que eu gostaria de perguntar, ela já perguntou, então estou satisfeita. O que você queria? O que eu esclareci, Rô? Ah, sobre a diferença dos tipos de massagem, né? No do-in, do in e o do-in e Shiatsu, Dashi, Kana, Inama. Não, era Uhum. tudo que eu tinha, na verdade, já aprendi, né, no curso, por ser aluna da massoterapia, foi mais relembrar, né, o que o professor Davi já tinha ensinado, falado para a gente. Ô, Rosângela, aproveitando, você está dizendo aí que você é aluna do curso de massoterapia, você acha que faz sentido isso que a gente está dizendo? Isso está trazendo alguma transformação em você? Você se sente diferente hoje de quando você começou? Isso tem impactado a sua vida, as suas reflexões? Como é que você sente isso? Tem total sentido, né? E eu acho que como pessoa eu melhorei muito, porque eu sou muito, não diria que sou muito ansiosa, eu estou menos ansiosa, inclusive acho que cheguei até algumas vezes a atrapalhar a aula devido à minha ansiedade. Melhorei muito nisso e quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Eu estou viciada no espaço aqui. Eu termino um curso, já quero fazer outro. Estou triste porque já está terminando o curso de massoterapia. Estou fazendo a drenagem linfática, estou gostando demais. E estou pensando qual é o próximo curso que eu vou fazer agora. E mudar de profissão, né, Rô? Eu acho que isso que é importante, perceber que existe um mercado de trabalho, que existem oportunidades, né?
e que é um momento, né, da gente aproveitar, né, essa onda do mercado para poder entrar de vez, né? E só melhorando, só se aperfeiçoando. Exatamente. As Ana, pessoas têm buscado bastante, né? Você nem Essa área. terminou o curso e você já tá tendo proposta, né? Sim, estou tendo sim. Inclusive, estou ansiosa para minha marca chegar, porque o pessoal está me cobrando. Quando é que você vai vir fazer minha massagem? Tem uma lista de espera já, só esperando minha Olha marca aí. chegar para começar. E nem terminou o curso, isso é legal, Não né? terminei o Então, curso aí, nem terminei. bacana, bacana. Rô, obrigada, viu? Imagina, eu que Alguém agradeço. mais quer fazer uma pergunta, quer comentar? Eu acho que é isso, né, Davi? Sim, bom, já que ninguém tem mais perguntas, né? Então, é isso. A nossa proposta, na verdade, hoje foi explicar um pouco, né, cada técnica, como é que ela funciona, o mercado de trabalho que está em ascensão, que eu acho que é uma coisa importante hoje, né, da gente falar, porque as pessoas estão realmente precisando de mais equilíbrio, né? Então, a nossa profissão acho que está aí para ajudar nesse sentido. Então, quanto mais terapeutas tiver, quanto mais pessoas especializadas tiver, melhor, né? Então, tem bastante gente aí que está necessitando. E tem um mercado de trabalho muito grande, né? Que as pessoas podem estar procurando e aí se formando aí com massoterapeutas, terapeutas holísticos e por aí vai. Bom, como eu recebi uns recadinhos aqui no privado de pessoas que não conseguiram entrar na aula, a gente vai deixar gravado o link, né, aí para vocês. Se vocês quiserem enviar para alguém que quer conhecer também, vocês acham que é legal assistir a aula, aí vocês podem enviar. Vou deixar aí por 24 horas, né, Davi? Dá para deixar a Não, aula dá, disponível. dá. Vou colocar no grupo. E o grupo está aberto também, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem falar com a gente vai deixar o grupo aberto aí também, 24 horas, para poder tirar as dúvidas de vocês. Você está no trabalho, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Qual que é a pergunta? Camila, pode perguntar, Camila. Ela acho que ela escreveu a pergunta. Sobre qual Qual o curso curso... melhor para iniciantes? Então, nós temos assim, o curso de formação é um curso ótimo para quem está iniciando, porque você vai aprender várias técnicas, são 8 técnicas que você aprende, né? E aí você tem lá a massagem relaxante, que é a integrativa energética, você tem o shiatsu, você tem a reflexologia, você tem a quick massage, que é aquela da cadeira, que tem grandes oportunidades de trabalho. Você tem também, né, a pedras quentes, Aromaterapia. bambuterapia, aromaterapia, que é muito legal, porque você aprende a fazer os óleos, né? E isso é super interessante, você saber qual tipo de óleo que você deve usar, um óleo mais calmante, um óleo mais estimulante, um óleo para dor, um óleo para drenagem. Tem vários tipos de óleo que você pode utilizar. Então, você tem aí bastante coisa que você pode aprender num curso de formação, né? Mas, de repente, eu estou iniciando, eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Você pode fazer um curso modular. Você pode escolher um curso, né? Por exemplo, a massagem integrativa energética é um curso muito bom para quem está iniciando. Estou começando agora e eu nunca fiz nada, eu não sei se eu quero seguir a carreira ou não, quero fazer uma massagem doméstica só em casa, então eu quero só aprender alguma técnica. A massagem integrativa é uma massagem bem interessante para você aprender, porque ela é 100% prática, mão na massa, massagem dos pés até a cabeça. Então, você vai conseguir aprender bastante coisa, tá? Então, vai depender do seu objetivo. Qual é, basicamente, o seu objetivo, né? Se você quer realmente trocar de profissão, iniciar a carreira, a formação é uma boa pedida. Você consegue, se você não faltar, fizer todos os módulos, em 5, 6 meses você já fez toda a parte prática, né? E aí você fica com alguns trabalhos, estágios para concluir até o final do curso. Mas como a Rosângela mesmo falou, antes mesmo de se formar, ela já está arrumando trabalho, né? Porque já a parte prática já fez. Agora, se tem dúvida, né? Não sei se é isso que eu quero fazer, não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto,
Aí você pode escolher um modular, como o Davi falou, ou o shiatsu, são 4 meses, ou a massagem integrativa, que também são 4 meses, ou até um curso de fim de semana. Vou fazer massagem com pedras quentes, que é um sábado, o dia todo. Eu vou fazer quick message, que é um fim de semana. Então, de repente, para você ter um primeiro contato, você pode fazer um curso modular para ver se você gosta, se é isso mesmo que você quer, e depois você pode fazer a formação. Se você fez um curso modular e depois optou pela formação, aí essa matéria ela é eliminada da sua formação, a gente desconta aquele modular que você já fez e você só vai pagar pelo resto da formação, desde que você tenha feito aqui, né, o modular. Então, existe essa flexibilidade. E em torno de você começando agora em março, que inicia o nosso curso, que dia que é, Davi? Dia 7? Dia 7 de março. 7 de março, né? A gente tem a turma da noite, que é das 19h30 às 22h, terças e quartas, e tem, dia 7 de março, também a turma da manhã, que é das 9h às 11h30. Então, iniciando agora em março, você vai terminar a sua formação no comecinho de dezembro, se for a formação completa e se você, né, realmente fizer todos os módulos. Algum módulo que você não consegue fazer no primeiro semestre, teve aquele fim de semana que eu não consegui vir, é um fim de semana por mês, né, que tem o curso. Eu não consegui fazer, porque eu tinha um casamento, eu tenho trabalho, você tem o outro semestre, então você tem 2 chances de fazer esse módulo. Mesmo assim, durante o período do meu curso, eu não consegui, eu fiquei devendo algum módulo e tal, você tem até 18 meses para cumprir todas as matérias, né? Mas a maioria dos alunos costumam cumprir dentro do combinado, tudo direitinho. Agora, às vezes tem um evento ou não precisa se preocupar, que sempre tem esse tempo, né, para você ir cumprindo e fazendo. Então, a gente dá essa flexibilidade. Eu acho que é isso. No caso, boa noite. Oi, Boa Jaqueline, noite. pode falar. No caso, vocês têm também esse curso, como você estava falando do curso de final de semana, vocês oferecem cursos para massoterapeuta, para pessoas que já trabalham na área, tipo de um final de semana, só mesmo assim, porque tem pessoas que mesmo que já trabalham na área, como eu, por exemplo, eu gosto de aprender técnicas, ver se tem técnicas diferentes da que eu aplico. E aí vocês têm esse curso para, tipo, um sábado ou um domingo, para quem já trabalha, simplesmente para conhecer uma técnica nova, aprender, ter contato? São os modulares, por exemplo, os massoterapeutas, às vezes eles já têm formação, às vezes fez a formação, mas naquela grade de formação dele, ele não teve, por exemplo, o shiatsu, ou ele não teve quick message, ou ele não teve pedras quentes, bambuterapia, Shantala. Então, todos esses cursos que tem na nossa formação, eles também têm de forma modular. Fora os cursos da formação, a gente também oferece outros modulares, como drenagem linfática, modeladora, a gente tem também a Bianga, que é a massagem Ayurveda, né? A gente também tem ela de fim de semana. Então, são técnicas. A gente tem auriculoterapia, por exemplo, quem gosta, massoterapeuta, quer trabalhar, por exemplo, com uma técnica a mais, por exemplo, a auriculoterapia, um fim de semana. Então, assim, os terapeutas já formados procuram muito, tanto o fisioterapeuta quanto o massoterapeuta, para agregar um tratamento ali junto com a massagem. Então, eu fiz a massagem e, de repente, apliquei a auriculoterapia. Então, a gente tem uma grade. Vocês podem entrar no site, espaçoqui.com.br, e lá na abinha de cursos, de agenda, vocês vão ver toda a agenda do semestre, que fora os cursos da formação, a gente tem eles modulares também aos finais de semana. Esse fim de semana agora em janeiro, a gente está tendo drenagem linfática, a gente está tendo modeladora, e agora, nesse fim de semana, a gente vai ter acupuntura estética, que é um fim de semana só, para ensinar acupuntura, protocolos de acupuntura para estética. Não precisa ser acupunturista, não precisa, né? Porque ela vai ensinar protocolos, né, de acupuntura estética. É bem bacana. Entendi. Esse de drenagem também eu tenho curiosidade, porque eu aplico a drenagem.
só que eu fiz um curso com uma pessoa. Então, nem sempre aquela técnica daquela pessoa é a ideal, nem sempre ela é a mais correta. Às vezes, né, tem outro tipo, tem uma forma melhor. Uma forma diferente. Então, eu tenho uma curiosidade na drenagem, porque a drenagem é algo específico e que tem que funcionar. Tem que funcionar. A drenagem, a gente já está indo para a terceira aula. A gente já teve 2 aulas, né? Teve 3 aulas, né? Segunda-feira agora foi a terceira, é o intensivo. São 4 segundas-feiras o dia todo. Agora a gente está querendo montar uma turma de fim de semana de drenagem, porque o pessoal está pedindo. Então, vão ser 2 finais de semana, drenagem, que é um curso bem completinho, não é rápido. Então, ele é 2 finais de semana. Agora a gente está vendo de montar, porque o pessoal está pedindo de fim de semana. Então, fica atento aí, que logo a gente vai divulgar. Tá, ok. Agora a drenagem está terminando. Está terminando agora. Semana que vem já termina essa turma de drenagem. Tá. O Paulo fez uma pergunta aqui, né? Ele falou assim, você informou dos pacientes que não querem fazer uma sessão de terapia, né? Tem um exemplo em casa, minha esposa é psicóloga e vejo a dificuldade dos pacientes seguir com a terapia. Então, vou cair no mesmo problema? É assim, Paulo, o que acontece? Você vai ter alguns tipos de clientes. Tem aquele cliente que vai aparecer no consultório só na hora do problema. Então, ele aparece uma vez por ano. Quando ele está quebrado, lascado, aí ele aparece para você fazer alguma coisa. Como se você fosse um pronto-socorro, né? Você vai ter um monte de cliente assim, infelizmente. Mas você vai ter clientes também que vão fazer o trabalho direitinho, vão fazer todo um trabalho para você bem terapêutico. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns clientes que já são meus clientes há mais de 20 anos, 25 Aliás, hoje anos. a gente estava falando isso. Hoje né? mesmo eu atendi uma cliente minha, que ela é minha cliente há 25 anos. 25 anos. 25 anos ela passa comigo. Né? Eu tive um cliente, um senhorzinho, que ele fazia o tratamento comigo toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Isso aconteceu durante 10 anos. Religiosamente, toda quinta-feira ele estava aqui, 9 horas da manhã. A gente só não se via quando eu estava de férias ou quando ele estava de férias. Então, você vai ter clientes que vão seguir o tratamento direitinho, são aplicados, e você vai ter um monte daqueles clientes que vêm de vez em quando. Só vem na hora do perigo, do desespero. Tá? Isso é normal e não tem problema. Então, você vai ter esses clientes aí que vão te fazer você ter sempre bastante cliente o tempo todo. Isso vai depender muito, né, Davi, desse diferencial, né, da sua formação, da confiança que esse cliente vai tendo com você, do resultado do seu trabalho. Porque se seu trabalho tiver resultado, ele pode vir uma vez por ano, mas ele vai querer passar com você, né? Sim, e ele vai dizer para outra pessoa, olha, vai lá, porque lá resolveu, entendeu? Resolveu meu problema. Pode ir lá, que lá resolve. Então, assim, às vezes ele não volta, mas ele traz mais 2. Ele traz mais 2 que ele vai falar. Então, o nosso trabalho também funciona muito pela indicação, né? Você faz um bom trabalho, o cliente gosta de você, ele traz mais gente. E assim vai. É lógico que é um construto, né? Às vezes o aluno ele fica muito ansioso, né? Me formei, vou estar cheio de cliente e tal. Então, calma, né? Se você começa, o mercado de trabalho, ele é diverso. Você pode trabalhar em eventos, você pode trabalhar numa empresa, você pode trabalhar numa clínica de estética, você pode trabalhar num spa, você pode trabalhar no seu consultório. Isso que a gente está falando é a dinâmica de um consultório, do construto que a gente faz com os nossos clientes. Mas, por exemplo, você trabalha num spa, a gente tem um spa, por exemplo, dentro de um hotel. Lá, rotatividade, os massoterapeutas atendem 8 pessoas por dia, 8, 9 pessoas por dia. São pessoas que nunca vão voltar, porque estão viajando, estão passeando, mas vieram fazer aquela massagem. Então, é um posto de trabalho diferente. Você vai trabalhar no aeroporto, por exemplo, fazendo massagem quick. Você nunca vai ter clientes ali fixos, né? Um ou outro que viaja toda semana, mas de maneira geral, você vai trabalhar muito.
Então, assim, dentro da nossa área, da massoterapia, é muito vasto. Então, não precisa se preocupar, né, só com o cliente fixo. Psicólogo é diferente. Sua esposa é psicóloga, eu também sou. Então, já há muitos anos. Eu tenho clientes de muitos anos e trabalho basicamente por indicação. Hoje tenho agenda cheia. Então, assim, com o tempo a gente vai fazendo, é que nem um médico, né? A gente vai fazendo a carteira. Agora, o massoterapeuta não, diferente do psicólogo, ele tem uma diversidade de possibilidades, né? O psicólogo não vai trabalhar num evento, o nosso trabalho é mais fechado, então, o nosso cliente acompanha, né? Muito mais tempo. O massoterapeuta não tem só esse formato, ele tem vários, né? Eu acho que isso é uma vantagem. Uma vantagem, é amplo, né? É amplo o mercado. Então, Bom, não precisa se preocupar, Paulo, se você quer entrar, pode vir, que tem trabalho. Tem trabalho. várias frentes de trabalho. Só para você ter uma ideia, nesse domingo estamos mandando 10 terapeutas fazer um evento. Só para esse domingo, nós aqui do Espaço Aqui contratamos 10 terapeutas para ir num evento. A gente tem um evento em abril que a gente vai levar 17 massoterapeutas em um evento só. Então, assim, tem demanda. Isso tá dentro. Tá dentro, já está fechado, já. Mas logo, né? Vamos lá. Bora, então, mas... assim, a gente... Você vê isso, nós somos uma empresa, tem várias empresas, né, assim, trabalhando com eventos também. Então, eu acho que hoje o massoterapeuta não pode reclamar, que está tendo uma demanda bem legal. Eu não vejo aluno nosso sem trabalho. Sabe uma coisa que eu acho interessante e maravilhoso nessa área da massoterapia? É que ela não é estagnada, ela não tem um padrão fixo, ela não é engessada. Sim. Você pode aplicar uma técnica dentro de outra e dentro de outra, igual você falou. A pessoa chega para receber uma massagem relaxante, você vende aurículo, você Sim. vende massagem nos pés, você vende uma massagem na cabeça, uma drenagem no rosto. Então, tipo, você faz um pacote, você pode vender vários produtos. Então, assim, eu acho fantástico, eu acho muito gostoso trabalhar nessa área, porque não enjoa. Isso é interessante o que você está falando, é para você ver a importância do nosso conhecimento de várias técnicas, e um conhecimento real que valide, né, aquilo que você está fazendo. Não é um conhecimento, fiz um cursinho na internet, eu li um livro, fiz um cursinho à distância e pronto, né? Não é isso. É um conhecimento mesmo que você leva esse benefício para o cliente e mostra, né, essa diversidade de técnicas que você tem, e ele vai confiando em você, porque funciona. Então, aquilo que você oferecer, ele vai aceitar, porque funciona. Né? Poxa, mas se isso foi legal, ela está me ofertando aquilo, vai ser legal também. E ele vai contar para outras pessoas. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalha também é com presentes. Hoje mesmo, né? Você vê só hoje aqui na clínica, a gente teve um aniversariante que veio fazer um escalda-pés e uma massagem, ele ganhou de presente. A gente teve essa cliente do Davi, de 25 anos, que veio aqui. Então, assim, você vê, são coisas diferentes, né? Mas que são clientes. Então, assim, a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente vai diversificando, né? Assim, tendo um leque de opções para que esse cliente, pensei num presente, já sei, né? Vou dar uma massagem. Olha, não tô legal da coluna, vou lá no Espaço Aqui. Olha, tenho... E é isso que vocês precisam aprender, né? Enquanto terapeutas, não é só aprender a fazer a técnica. Isso é 80%, você saber fazer seu trabalho e estudar. E os outros 20% é saber vender, né, gente? Precisa aprender. Hoje em dia, é isso. Você tem que saber vender. Se você souber, eu sou um ótimo terapeuta, mas você guardar segredo, meu bem, ninguém vai saber que você é ótimo. Isso é verdade. A gente trabalha com vendas. Todo trabalho é uma venda, né? O terapeuta às vezes acha assim, mas nem sou terapeuta, não posso, mas todo trabalho é uma venda. Uma venda ética, uma venda segura. Aqui no nosso curso a gente tem aula de ética, a gente fala sobre isso, qual que é a linha, né? A pessoa está vulnerável, o que é legal você fazer, o que não é legal, a gente conversa sobre isso com os alunos, mas todo trabalho é uma venda,
né? Todo o trabalho, independente se você está dando aula, se está dando um brinde, se está dando uma coisa, você também está vendendo. Está vendendo, né? Tu trabalho, a tua imagem, precisa aprender a fazer isso também. É importante. Ok. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Então, acho que a gente vai encerrar, né? Já deu tempinho aqui da nossa live. Obrigada pela participação de vocês. Vou disponibilizar a aula, vocês conhecerem alguém que tem interesse, que quer conhecer, pode assistir. Vou deixar o grupo aberto também para alguma dúvida. O nosso curso começa dia 7 de março, né? Vamos estar aqui a todo vapor, já temos turma formada, novos terapeutas vindo para aí. E não se preocupe, vai ter muito concorrente. Tem gente para todo mundo. Quanto mais massagem tiver, mais massoterapeuta tiver, mais vai se falar disso, mais vai ser melhor para a gente. Então, assim, não se preocupem com a concorrência. Quanto mais tiver, melhor. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Obrigado, boa noite. noite. Boa noite a todos aí. Boa noite.